Você abrir no Evangelho que escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho do doutor Lucas, médico amado. Muito bonita a história do Lucas. Quando ele deixa o seu consultório médico para seguir Jesus. Muito interessante. Abrir mão. Como um dia Levi também abriu mão da recebedoria para se tornar Mateus. E escreveram evangelhos. Lucas capítulo 18, verso 18. Está escrito na palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Respondeu o jovem: Todas estas coisas tenho observado desde a minha infância. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito importante. E vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: Como é difícil! Quão dificilmente entrarão no reino do céu os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Quem pode então se salvar? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor Deus, Senhor amado, Tu és maravilhoso, digno. Honra, glória, louvor seja dada única e exclusivamente a Ti. Pai amado, nós pisamos nesse momento no solo sagrado do Evangelho. E com temor e tremor, Pai amado, pedimos Sua direção. Toma a nossa vida nessa noite. Usa a minha, Pai, como canal, e abra o entendimento do Seu povo para receber a palavra. E o Teu nome, Senhor, vai ser glorificado. Amém. Amada igreja, pode se sentar. O tema da mensagem dessa noite é: o impossível deixa para Deus. Amém? O impossível deixa para Deus. O impossível o Senhor faz. Nós lemos aqui algo que não é uma parábola. Não é uma parábola. O Senhor contava muitas parábolas. Uma figura de linguagem, uma forma, um meio, um jeito, um método de expressar uma verdade através de uma ilustração. Mas aqui não é. Não é. Na verdade, o Senhor, Ele está ministrando algumas parábolas. Ele está ministrando algumas parábolas aqui no capítulo 18. Ele fala do juiz iníquo, né? Ele fala do fariseu e do publicano, da forma que cada um ora, da forma que cada um se apresenta diante de Deus. Mas aqui a partir do verso 15 você vai ver que ele tem um contato com as crianças e ele abençoa as crianças. E logo em seguida, o Senhor, Ele está ministrando. E de repente aparece um jovem, moço. E no texto
ele tem o título aqui na minha Bíblia como o jovem rico. Ele aparece aqui, no meio dessa história, no meio desse momento que o Senhor Jesus está ministrando. Talvez ele estava ouvindo de longe, talvez ele estava no seu escritório, talvez ele estava em algum lugar e ele ouviu falar que Jesus, filho do carpinteiro, o Nazareno, estava na cidade. E o assunto que movia por onde o Senhor passava era um assunto diferente. Não era um assunto político, era um assunto sobre um tema importantíssimo. O que era? Vida eterna. Ele está falando do reino. Ele está ministrando sobre o reino. Monte das Oliveiras, o Sermão da Montanha, foi sobre o reino. Ele vem ministrando a respeito da vida eterna, entrar pelos portões eternos, chegar à presença de Deus, mas tem uma condição. Não é de qualquer jeito. Eu fico imaginando esse jovem, agora, esse homem importante, vindo e se aproxima. Antes me leva a pensar o que ele era naquela cidade, naquele lugar. Eu fico imaginando esse jovem, de terno, trazendo para os dias de hoje, de terno de alta costura, sapatos italianos, olha que beleza, bem afeiçoado, seu carro chama atenção pela marca e pelo modelo que é, sua formação excelente, família tradicional, herdou uma herança familiar, o caráter familiar, sabe seduzir com as palavras, conquista as pessoas com o seu discurso, maravilha, contribui na igreja, contribui com assistência social, que lindo. Talvez seja formado em filosofia, profundo conhecedor da Bíblia e por aí vai. Como diria, né? Esse jovem, ele vive como voa, de primeira classe. Tá bem. As pessoas talvez até procuravam ele. Se você tem algum dilema, ele vai dar as opiniões dele. Se você tem algum problema, ele tem a solução. Se você tem perguntas, ele tem resposta. Essa faz parte da nova geração. Tem o quê? Prosperidade. Tem o quê? Posteridade, porque é jovem. Prosperidade, porque é rico. E é uma pessoa que domina. Tem poder. Muito bom. Mas algo chama a atenção. Algo chama a atenção desse moço no dia em que o Senhor Jesus está ministrando. Ele percebe talvez que as pessoas se esforçam para se aproximar. Esse texto ele está em Mateus capítulo 19, ele está em Marcos capítulo 10. Depois você faz o levantamento dos outros 2 evangelhos. Você vai ver esse texto. E interessante a forma que eles trabalham no conjunto. E aqui, talvez como estava sempre o Senhor Jesus rodeado, pressionado, a multidão o acompanhava. As pessoas se esforçavam para ver o mestre. Esse ilustre quer se aproximar de um outro ilustre, Jesus. Muito bom. E ele chega para o Senhor, de que forma, querido? Tentando impressionar. Impressionar Deus. Impressionar Jesus. Ele se aproxima. Vamos imaginar da forma que ele se aproxima. Terno, gravata, carro bom, muito bom. Ele se aproxima no versículo 18 e diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Está faltando alguma coisa na vida
desse jovem. Ele já conquistou tudo, é conhecido, é formado, vem de família boa, é rico, tem poder nas mãos, mas algo faltava na vida desse jovem. O quê? Que ele não tinha. O que ele perguntou? O que ele estava precisando fazer para conquistar? O quê? Vida eterna. Talvez ele olhou para a vida dele e falou: eu tenho tudo, só não tenho uma coisa garantida na minha vida, que é a vida eterna. Eu vi falar que Jesus tem a resposta, e foi atrás da resposta. Algo que ele ainda não tinha, algo que lhe faltava na sua prateleira de conquistas. O que era? A vida eterna. Algo que ele ainda não sabia o que fazer para conquistar. O que? A vida eterna. A vida eterna para aquele jovem seria como um troféu. A vida eterna para aquele moço seria como algo que fosse, completar a sua sala de exposição, aonde ele apresentava todos os seus troféus, medalhas, diplomas, e aqui está: eu conquistei a vida eterna. Ele ainda não possuía. Quando soube que Jesus tinha a fórmula, ele falou: vou atrás. E ele chega para o Senhor Jesus e fala: bom mestre, que farei eu para conquistar a vida eterna? Em outras palavras, o que devo fazer? Quais são as exigências? Quanto custa? Quanto custa? Jesus, primeiro ele coloca algumas coisas aqui no lugar. Ele pergunta. Ele devolve com uma outra pergunta. No versículo 19. Por que me chamas de bom? Para começar, por que me chamas de bom? Quer dizer, esse negócio de querer agradar com palavras, quando se trata do eterno, não vale quando o seu coração não diz o que as suas palavras proferem. O interesse dele era outro. Então, uma forma de cativar e de impressionar o Senhor, o que era? Era elogios. Vamos começar elogiando. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? O Senhor fala: olha, começar, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Bom só tem um, Deus. Já traz o cidadão de volta para aquilo que de fato ele precisava entender. Sem elogio, sem esse negócio de rasgar seda. Eu fico muitas vezes preocupado que as pessoas têm algo tão profundo para falar com o Senhor, tá numa necessidade de transformação tão grande, mas vem para uma vigília, ou então vem para um momento de oração, então se coloca diante do Senhor de uma forma hipócrita e não rasga o teu coração, não fala a verdade, fica rasgando seda. Senhor, Criador dos céus e da terra, do universo e tudo, que aí fica meia hora nesse negócio. Isso Deus já sabe, querido. Mas qual é o teu problema? Fica enrolando. Como se Deus falasse: vai logo, cara, fala logo o que você quer. Você está falando óbvio. A magnitude do teu poder e para. Ele é excelso, ele é grande, ele é maravilhoso. E você, meu amado, é pecador, é necessitado, precisa do socorro, precisa da misericórdia, precisa da graça, você precisa. Gaste tempo com aquilo que de fato é. Com aquilo de fato que é verdade. Amém? O que devo fazer? Quais são as exigências? Quanto custa? Ninguém é bom, senão Deus. Aí vem logo em seguida, versículo 20. Você sabe os mandamentos? Os mandamentos que está na palavra do Senhor, está na Bíblia. Olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não... E por aí vai. Você sabe? Rapaz, eu acho que ele ajeita o nó da gravata.
abotou o primeiro botão do paletó, naquela arrumada, falar: sei os mandamentos, sei, eu faço tudo isso desde a minha infância. Imagina quem está perto. Imagina quem está perto. Excelente, bravo, palmas para o jovem. Eu vejo aqui a multidão falando: ele é perfeito. Então, Jesus, quando ele percebe que você já se acha, ele pede algo mais difícil. Senhor, tudo isso que o Senhor está falando, Senhor Jesus, isso aí eu já faço desde a minha infância. Vai, pede algo mais difícil, isso aí já para mim é moleza. E aí nós percebemos então que Jesus coloca esse jovem à prova, como se ele apertasse um pouquinho mais o torniquete da hemorragia, da arrogância, da religiosidade, do achar que é soberano. O Senhor, ele fala: não, eu preciso estancar esse negócio. Para estancar é fácil. Jovem estava diante do Senhor Jesus. Esse jovem estava em dia com os mandamentos. Olha para o teu irmão e fala: será? Será? Versículo 22. O Senhor Jesus fala: então, joia, você passou. Agora para um 10. Para tirar um 10 com louvor. Lembra aqueles 10 que você tirava na prova e a professora mandava assim uma florzinha desenhada assim: 10, parabéns, com louvor e por aí vai? Para você tirar esse 10, jovem. Muito bonito. Parabéns. O Senhor Jesus, talvez ele espera as palmas diminuir, né? E ele fala: olha, muito bom. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Vai, vende tudo que você tem, tudo, entrega, dá aos pobres, vem, me segue. Conquistou a vida eterna. Porque entregou tudo? Não. Porque você se despojou do tudo para seguir Jesus. Seguir Jesus. Eu perguntei: o jovem estava em dia com os mandamentos? E você perguntou para o seu irmão que está do seu lado: será? Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, a palavra do Senhor diz: não terás outro Deus diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele fala: olha, quais são os 2 mandamentos? O primeiro: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com toda a sua força. Alguém que se diz tão preparado como esse jovem, conhecia todos os mandamentos da lei, já estava sendo reprovado no primeiro. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo, com esse conceito de santidade que você tem, que você acha que você tem. Esse jovem, ele achava que ele estava em dia com os mandamentos. Ele estava já falhando no primeiro. Mateus, capítulo 6, verso 24. Capítulo 6, verso 24. O que diz? Quando ele está ministrando o sermão da montanha, ele diz: ninguém pode servir a 2, o quê? Senhores. Por quê?
ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Ninguém podeis servir a Deus e a Mamon, que significa o quê? Riquezas. Ou ama a Deus, ou ama as riquezas. O jovem ficou triste, porque teria que amar Deus e desprezar as riquezas. E qual foi a opção dele? As riquezas. O desafio para a vida eterna deixa o jovem triste. Pode voltar no capítulo 18 de Lucas. O desafio para a vida eterna deixa o jovem muito triste. Você sabia que na Bíblia Jesus nunca pediu tudo? Todo o dinheiro, todo, nada, nunca. O Senhor pediu tudo para ninguém. Apenas para o jovem rico. O Senhor sabia qual era o Deus desse jovem. Então a primeira coisa, ou é Deus ou é a Mamon. Não pode servir a dois senhores. A declaração de Jesus nos deixa preocupados. Deixa aqui os discípulos desconcertados. E os discípulos, eles acreditam aqui no verso 24, que, Senhor, então é impossível entrar no céu. É difícil. Lá em Mateus capítulo 19, verso 26, Jesus declara ser difícil para os homens. E aqui em Lucas, no verso 27, também ele declara: aquilo que é, as coisas que são impossíveis ao homem, são possíveis para Deus. Pastor, eu vou abandonar toda essa minha vida. Olha os amigos que eu tinha. Olha o relacionamento que eu tinha com as pessoas. Isso pode interferir até na minha carreira. Olha, eu era obrigado a acompanhá-los, eu nas reuniões. E como que eu vou me apresentar agora diante dessa encruzilhada, dessa, né? Diante dessa situação? Pastor, como que eu faço lá na minha escola ou então na minha faculdade? Os meus amigos não querem nada com Deus, não. E se eu deixá-los, eu vou me sentir excluído. Eu vou ser o excluído do meio deles. Como que eu faço, pastor? Pastor, não dá para desvencilhar da minha família. Minha família toda vem dessa cultura, dessa religião, dessa seita. Olha, não tem jeito. Se eu me desvencilhar deles por causa de Jesus, se eu começar a buscar o Senhor Jesus, eu vou ter problema com a minha família. Palavra para você, querido, que muitas vezes se encontra numa encruzilhada dessa. Opção errada. Se você continua pensando que da forma que você vivia era a ideal, tem uma palavra para você. Vá e obedece a palavra de Deus. Busque o Senhor Jesus. Nem que você perca tudo, mas seguir Jesus, Ele te devolve tudo de uma outra forma e de uma forma mais gloriosa. O meu testemunho pessoal. Eu, quando busquei Jesus, eu estava à frente de um trabalho, responsável por um departamento que atingia 10 outras empresas. Tudo praticamente tinha que passar pela minha mão. Tinha conceito, know-how, vivia recebendo prêmios, visitei outros estados para receber prêmios. E um dia eu deixei tudo isso para seguir Jesus. Porque o meio que eu vivia, da forma que tinha que se viver e conviver com aquilo,
eu tenho certeza que não agradava a Deus. O torniquete do Senhor me apertou para estancar a hemorragia do pecado. Eu aceitei o Senhor Jesus e a minha vida foi transformada. Amém? Impossível entrar no céu desse jeito. Um camelo pelo buraco de uma agulha? Impossível. Não tem jeito. Jesus declara ser impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus diz que para os homens é impossível. Amado, para você fazer algo, para você mudar alguma coisa, para você conseguir a vida eterna por você, leva uma palavra no teu coração hoje embora: é impossível. Ele não diz improvável. Na minha Bíblia não está improvável. Na minha Bíblia está impossível. Impossível, sabe o que significa? Nenhuma chance. Nenhuma chance. Impossível. Pelos seus meios, métodos, maneira, você conseguir algo assim. Você consegue atravessar o Oceano Atlântico a nado? Não, pastor, é impossível. Você consegue escalar o Everest de bermuda, tênis? Não, pastor, eu morro. É impossível. Você consegue chegar na Lua montado no rabo do foguete? Na Discovery? Lá atrás? Pastor, isso é impossível. Isso é a mesma probabilidade que você tem de entrar no céu através dos seus méritos, através das suas próprias forças, através do seu intelecto. Vai lembrando do jovem rico, conhecia tudo, tinha tudo. É impossível através da sua própria condição. Jesus está aqui querendo dizer que não é pelo nosso caminho que nós vamos conseguir o passaporte para o Senhor. O que você quer custa muito mais do que você pode pagar. O que você almeja, que é o céu, querido, a vida eterna, a salvação, custa muito mais do que você pode pagar. Nós não precisamos de um sistema religioso, querido, para nos levar para o céu. Nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos de um currículo eclesiástico. Nós precisamos de um Redentor, de alguém que nos alcance. Não perca o foco aqui da mensagem. Você não pode pagar para salvar a si mesmo. Repete comigo: eu não posso pagar para salvar a mim mesmo. Não se consegue a salvação, querido, através de rituais. Eu fico impressionado quando a criança nasce, já leva para um centro, e ali consagra, e ali entrega. Não adianta. Eu fico impressionado que quando a criança nasce, 2 meses depois, ou 1 mês depois, já leva numa bacia de uma igreja lá e manda batizar. Não consegue. Não é por aí. E depois sai lá da igreja, depois que batizou a criança, fala assim: essa está garantida. Tá não? A Bíblia não mente. Não é o pastor Djalma Mello que está dizendo, é a Bíblia. Não está garantido. Eu também pensava assim. Até entender verdadeiramente a palavra do Senhor. Você não consegue salvar a si mesmo. Você não consegue a salvação através de rituais, de desafios. Irmão, você quer ser salvo? Venha para a minha igreja. Lá vai ter um desafio, olha. Vai ter um momento de oração forte, né? Oração forte. Vai ter um momento assim, uma campanha maravilhosa. O sal grosso, nós vamos passar por cima do sal grosso, vamos passar por o arco da vitória. Você escolhe qual é o arco que você quer passar, se é o de bronze, se é o de prata ou se é de ouro. E baboseira, besteira, bobagem. Não tem
mecanismo para entrar no céu, se não for através da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Rezas não te leva para o céu. Velas não te leva para o céu. Guardar os sábados não te leva para o céu. Usar roupas esquisitas não te leva para o céu. Veja aqui, que não foi o dinheiro que dificultou a vida daquele jovem, e sim a sua autossuficiência. Não foram as suas posses, foi a sua pompa. Seguir Jesus é difícil, querido. Caminho apertado, a porta estreita, e diz que é para poucos. O que perturba aqui o jovem não é perder o dinheiro. Perder o dinheiro talvez não é o problema. Muitas vezes o que é difícil para as pessoas que estão lá em cima é perder o poder, é perder a fama, é perder o brilho do holofote, é perder o câmera, a luz, a ação. O problema para esse povo é perder isso. Perder dinheiro. Isso aí consegue de novo depois. Comigo foi assim. Agora, duro é perder a evidência. Está em evidência. Ouvi uma declaração essa semana de um ex-jogador. Triste a declaração daquele jovem. Ele ainda é jovem. Jogou no meu time, no São Paulo. Triste. Ele está sem força. Ele está sem força. Digo mais, conheceu a palavra, pregou a palavra, e eu vejo esse moço hoje sem força. O que aconteceu? Era evidência nos campos de futebol, palmas para o atleta. Depois era evidência nos púlpitos, palmas para o pregador. E o que é hoje? E o que virou hoje? Está batendo de porta em porta. Vai ser comentarista de jogos aí da 2ª divisão. Não vai comentar nem o jogo do Paulista. Olha onde o cara chegou. O problema é perder esse brilho, perder essa evidência, perder essa fama. Está difícil hoje, querido. E olha aqui o que o Senhor colocou no meu coração hoje, através dessa palavra. Está difícil hoje. Você já teve uma conversa assim com o Senhor, quando o Senhor fala com você desse jeito? E Ele chega para você e fala: está difícil hoje. Até os religiosos se converterem novamente. Tanta gente que fez tanta besteira, escondeu debaixo do tapete, e ainda veste terno e gravata e usa a Bíblia e prega. Sabe que está errado, sabe que precisa ter um conserto com o Senhor, mas isso custa descer do pedestal. Ah, como é difícil, pastor. Essa parte aqui mais dói. Reconhecer para o reino, reconhecer para a igreja que na verdade eu fui um idiota, mentiroso, hipócrita, leviano. Como é difícil. Pessoas que vão, como diria lá em Dracena, vai de Malicuia para o inferno, sabendo que foi pecador, mas não confessou, não se entregou e não se converteu. O que é conversão? Estou indo, mudo minha rota, mudo meu caminho. A palavra do Senhor diz que são pessoas que passam por uma situação e não têm a humildade de rever, de reconsiderar e de voltar. Esses aí são aqueles que é um abismo engolindo outro abismo. É difícil para os piedosos e todos aqueles que acham que já são candidatos perfeitos para herdar a glória, reconhecer alguma coisa. O texto que explica muito bem isso, querido, está lá em Mateus capítulo 7, verso 22. Porque a palavra do Senhor diz que muitos naquele dia, olha como está o texto, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós realizamos milagre. Em teu nome nós, em teu nome nós, em teu nome nós. Tem isso? Em teu nome nós fizemos, em teu nome nós acontecemos, em teu nome nós fizemos aquela campanha, em teu nome nós fizemos aquela cruzada, em teu nome nós ajuntamos, em teu nome nós enchemos o Morumbi, em teu nome nós enchemos o Maracanã. Impressionante ver essas pessoas. Essas pessoas estão paradas diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus, falando de si mesmas. Olha a pessoa que está no pedestal. Ele não consegue mais falar de outro, não consegue mais falar de Deus. São pessoas que falam, olha como o texto é interessante. Em teu nome nós expulsamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos. Nós. Diante de Deus, diante do Eterno, diante do trono do Eterno, falando de si mesmas. A grande trombeta soou, e eles ainda estão falando de si mesmos, falando pelos cotovelos de si mesmos. Diante de Deus, falam de si mesmos. Tentam impressionar Deus com palavras, com argumentos mesquinhos. Então, a palavra agora é para a igreja. Não fica se gabando da sua bondade diante do Eterno. Não fique achando que você é bom. Essa palavra é um tapa na nossa cara. Bom é Deus. Bom é Ele. Não fica achando que você faz muito para Deus. Porque senão vai ter que chegar você, abrir tua agenda diante do Senhor naquele dia. E você vai ter que falar das suas obras, do que você fez. Não, querido. Não fica. Você não impressiona, por exemplo, os funcionários da NASA quando se apresenta o seu aviãozinho de papel. Impressiona? Você não impressiona. Você não fica falando de desenhos, dos desenhos que você faz em casa para Pablo Picasso. Você fala? Ridículo. Você não pode se achar igual a Einstein, Albert Einstein, só porque você aprendeu a escrever H2O. Você não fica. Então, querido, não fica se gabando da sua bondade diante daquele que verdadeiramente é bom. Capítulo 7, versículo 23. Vem a resposta de Jesus para esses que falam de si mesmos. Então lhes direis abertamente: o quê? Não vos conheço. Afastem-se de mim, vós que cometeis iniquidades. Amados, aprenda isso em nome de Jesus. Nós somos pó, somos falho, trabalhamos duro para o reino, para tentar acertar um pouco. Nada se compara à bondade, o amor e a perfeição dele. Nós temos ainda um longo caminho para percorrer. Deus não nos salva por aquilo que nós fazemos, falamos, agimos. Deus não faz isso. Deus não nos salva por causa daquilo que fizemos. Somente um Deus mesquinho poderia ser comprado através de dízimos. Eu vejo tanto isso aí, me dá embrulho estômago. Gente negociando salvação com dízimo, com oferta. Somente um Deus temperamental ficaria impressionado com sacrifícios. Somente um Deus sem coração venderia a nossa salvação para aquele que desse mais. Um leilão. Repete comigo. Mas somente um Deus, um grande Pai, faz por seus filhos aquilo que eles
não pode fazer por si mesmo. Quando seu filho não consegue fazer, o que ele fala? Pai, me ajuda. Você vai lá e faz. Porque tem coisas que teu filho não vai conseguir fazer. Quem socorre é o pai. Tem coisas que a tua filha não consegue fazer. Pede socorro. Quem socorre? O pai, a mãe. Quem faz? É a mãe. Por quê? São incapazes por si mesmos. Tem na Bíblia, pastor? Claro. Romanos capítulo 8, versículo 3 está escrito: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, Deus fez. Amém? Aquilo que a lei fora incapaz de fazer, Deus fez. Deus faz, querido. Você serve a um Deus que faz, um Deus que restaura, um Deus que levanta. Capítulo 5 de Mateus. Hoje você está passeando bastante na Bíblia, mas é isso mesmo. A palavra do Senhor está na Bíblia. Está escrito: bem-aventurado, no versículo 3, os humildes, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu pergunto, quem são esses, os pobres de espírito? Esses são, querido, os incapazes. Quem são os pobres de espírito, pastor? Eu estava pensando que eram as pessoas que moravam debaixo da ponte. Não, são aqueles que não têm força. São aqueles que são destituídos de todo poder. São os pobres de espíritos. Esses são os incapazes por si mesmos. O Senhor fala: desses é o reino dos céus. São desses. A joia da alegria, da salvação, da vida eterna, é dada aos empobrecidos, não aos ricos de espírito. Amém? O deleite de Deus é recebido por entrega e não é ganho por conquista. Você não conquista nada, querido. Você apenas entrega e aí Ele te dá. Primeiro passo para a alegria da salvação, para a vida eterna. Primeira coisa, pastor, qual que é? Pedir ajuda. O jovem, ele simplesmente ele vira as costas e vai embora, triste. Eu vou abrir mão dessa minha vida nada? Eu vou abrir mão das entrevistas que eu dou? Eu vou abrir mão do meu carro de luxo que eu ando? Eu vou abrir mão do programa que eu tenho na televisão? Eu vou abrir mão de uma multidão que me acompanha e me ouve? Não, isso não dá não. Sem negócio, vou virar as costas para Jesus e vou embora. Foi o que ele fez. O primeiro passo para a alegria da salvação, da vida eterna, é um pedido de ajuda, um reconhecimento de incapacidade. Isso é chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou incapaz por mim mesmo, mas pelo Senhor eu posso todas as coisas. Primeiro passo para a alegria da vida eterna é o reconhecimento que precisa de ajuda. É aqueles que declaram a falência espiritual, pobres de espírito, bancarrota espiritual. Preciso. Eu tenho que comparecer todos os dias na presença de Deus e falar: Senhor, misericórdia. Eu por mim mesmo não vou a lugar nenhum, não tenho força. E quando eu estiver achando que eu consigo ir para algum lugar por mim mesmo, sem o Senhor, me traga de volta. Me derruba do pedestal. Me faz entender a verdade, que é bíblica. Porque eu sou um pobre de espírito. Aqueles que estão conscientes da crise espiritual que atravessam, têm maiores chances de entrar pelos portões celestiais. Muito maiores as chances para esse do que aqueles que se julgam e se acham capazes e ricos espiritualmente. Amém? Quem são esses, pastor? São aqueles que estão vazios já, estão sem argumentos, aqueles que estão com os bolsos furados, suas opções desapareceram,
há muito tempo pararam de pedir justiça e hoje apenas clamam por misericórdia. Senhor, misericórdia. Estes sou eu e é você. Nós não temos mais argumento para falar com Deus, para exigir nada. A gente vê tanta aberração por aí. Eu exijo os meus direitos como cristão, eu sou servo, eu sou filho do rei. Você percebe como um texto desse nos leva para a realidade? Tem gente de terno e gravata falando: você tem que exigir os seus direitos, porque você é filho do rei. Que direito eu tenho, querido, se eu sou um pecador, confesso, cheio de falha? Misericórdia de mim, Senhor. Não tenho direito nenhum. Eu tenho que comparecer todos os dias diante do tribunal do Senhor, pedir misericórdia e graça para continuar, para não desfalecer, para não me desviar, para que os meus pés, eles tenham o cuidado de caminhar na tua direção e não se desvie do seu caminho. Que a minha boca seja uma boca utilizada e usada para glorificar o teu nome e falar daquilo que é santo, que os meus olhos possam se desviar daquilo que não presta e visar e buscar, como Pedro, andando sobre as águas. Enquanto ele focava no Senhor, ele andava. Quando os olhos de Pedro ficou preocupado com a tempestade, com os ventos, ele começa a afundar. Não, Senhor, que eu continue olhando para o alvo. Pedem para Deus. Esses são aqueles que pedem por misericórdia. Pedem para Deus fazer o que eles não podem fazer por si mesmos. Não é comum, querido, nós admitirmos que somos fracos. Não, pastor não é fraco não, forte. Olha, irmão, se eu colocar a mão aqui, e der um sopro, todo mundo cai. Eu estava vendo esses dias no vídeo. Tem alguém que começou bem e hoje está fazendo essas lambanças nos Estados Unidos, chamado Benny Hinn. A igreja cai. Parabéns, palmas para ele. Quando eu leio esse texto, eu sinto nojo, vergonha, que o cidadão carrega o mesmo botão que eu carrego. Pedem para Deus fazer o que você mesmo não consegue fazer por si mesmo. Não é comum nós admitirmos nossa impotência, nossa fraqueza. Não é prazeroso reconhecer o fracasso espiritual. Como que eu vou admitir isso? Só o pastor Djalma mesmo, que de vez em quando chega aqui e fala assim: ora, misericórdia, irmão, ore por mim, estou precisando. Está difícil ficar de pé. Pastor, quando você faz isso, você mostra a fraqueza. Não estou preocupado não, filho. Ele sabe. Eu não quero ser um manipulador. Eu não quero representar um teatro aqui. Eu estou pedindo ajuda, graça, misericórdia para o Senhor. Perdão. A confissão completa não é comum no meio religioso. Mas o único caminho para o perdão total é buscar o Senhor, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a minha fraqueza, porque só Ele é capaz de perdoar. Apenas Deus, Ele é capaz de fazer o que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, o impossível. Amém, amor?